convidar você a abrir sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do verso 9. Nós vamos falar durante o mês de agosto sobre o tema saúde para a alma. E vamos lembrar de 4 remédios, 4 itens que podem ajudar a gente a ter saúde, a manter a saúde, a nos manter a nossa espiritualidade saudável. Então, quero ler aqui de Romanos 9, de 11 até o 21, Romanos 12, de 9 a 21. Eu vou destacar depois os primeiros versículos. Paulo, escrevendo, então, diz o seguinte sobre o amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Dos versos 9 a 11, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta oportunidade, por este momento, ó Deus. Nós te agradecemos o privilégio de poder entoar louvores ao teu nome. Que privilégio, ó Deus, permitir que o louvor penetre o nosso coração, a nossa mente e vá curando, vá trazendo saúde, ó Deus, ao nosso interior. Nós colocamos diante de ti este coração sarado, essa mente sarada, ó Deus, por tantas verdades que cantamos até este momento. Te pedindo, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza ao centro da tua vontade, que ele nos quebrante e vá nos formando a imagem de Cristo Jesus. Ouve a oração do teu povo, recebe a adoração, ó Deus, destes que vêm aqui para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Nós oramos desde já agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Como eu disse, é muito importante que a gente busque ser saudável. Não basta apenas a gente caminhar pela vida, tem gente que come muito e come de maneira desregrada e não é saudável. Come muita coisa e muita coisa que não é saudável. Da mesma maneira, na vida espiritual, na nossa vida cristã, é possível que a gente até esteja envolvido com muitas coisas e nem tudo esteja a trazer saúde para a nossa vida. Alguns detalhes faltam à nossa vida para tornar a nossa espiritualidade saudável. Você vai se lembrar que Jesus, enquanto está pregando o Sermão do Monte, por diversas vezes e em diversos aspectos, ele lembra que a espiritualidade de alguns fariseus hipócritas não era saudável. Então ele falava, vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão orando nas praças para serem vistos pelos homens. Apesar de vocês estarem fazendo a coisa certa, isso não é saudável, isso não alcança o coração de Deus. Alguns também entregavam grandes quantias no gasofilácio do templo naquele tempo, mas Jesus disse, olha,
não é dessa maneira que você deve fazer, entregar suas ofertas, para que outros vejam quanto você entrega. Está fazendo a coisa certa, mas isso não é saudável para a sua vida. Também, o jejum que era feito naquele tempo, as pessoas faziam jejum, inclusive ficavam com olheiras, e era possível perceber claramente que essas pessoas estavam fazendo o jejum, a coisa certa. Mas isso não era saudável, não trazia saúde para a vida deles, porque não era feita de uma maneira correta, de uma maneira... Então, é do mesmo jeito que tem gente que come muito e come errado. Não é saudável mesmo comendo bastante, comendo as 5 refeições do dia, não é? Faz direitinho, mas comendo de maneira errada. Eu quero lembrar a importância do amor nesta noite. Existe um psicólogo, Harry Harlow, no início do século passado, no meados do século passado, ele fez um experimento com alguns macacos. E esses macacos foram criados, ele pegou um macaquinho, por exemplo, que nasceu e foi criado em completo isolamento, sem contato com sua mãe, sem contato com outros macacos. E esses macacos que foram criados em completo isolamento, ao passar do tempo, eles começavam a se machucar, se automutilar, e pareciam que estavam sempre perdidos. E, eventualmente, alguns deles paravam de comer e acabava até morrendo por causa do seu isolamento. Com outros macacos, o psicólogo levou da presença da mãe. E esses macacos que eram criados com a presença da mãe, com o toque da mãe, mesmo que fosse uma mãe, um boneco, por exemplo, eles eram mais confiantes a ponto de explorar o ambiente onde estavam, por causa desse contato. E eles interagiam, inclusive, com outros macacos, com mais facilidade. Ele também notou que a mera presença da mãe, como eu disse, mesmo que fosse até um boneco que simulava a mãe, tornava os bebês mais confiantes, eles eram capazes de explorar todo esse território só porque viam a mãe. E quando eles eram colocados em um lugar sem a mãe, os macacos gritavam e choravam de medo. Outros macacos que cresceram com colegas e uma mãe, tinha a mãe, e mais outros macacos interagiam uns com os outros. Os que só tinham a mãe, interagiam, só que levavam mais tempo. Os que interagiam com a mãe e com outros macacos tinham mais facilidade e, inclusive, tinham mais habilidades sociais. Embora hoje se criticasse as pesquisas de Harry Harlow, porque esse macaco que foi criado em isolamento, ele quase ficou doido, uns morreram. Hoje a Sociedade Protetora dos Animais não permitiria que isso acontecesse. Vocês que conhecem Ellie Woods, você vai saber que no seu filme ela vai defender a vida dos animais, não é? Harry Harlow escreveu o seguinte: o amor é um estado maravilhoso, profundo, terno e recompensador, de uma natureza íntima e pessoal. Olhando os animais, ele percebeu que havia necessidade desse relacionamento, de um relacionamento que manifestasse amor, que tivesse contato, que tivesse o contato físico da mãe, que tivesse esse contato relacional em sociedade, e que tudo isso, essa era a manifestação desse amor que tocava o mais profundo do ser das pessoas. Os macacos que viveram sem amor tiveram uma vida sem sentido, a ponto de morrer. Como se eles dissessem assim: se é para viver sem amor, eu vou morrer. É necessário que haja isso. Teve um psiquiatra que disse que existem 3 experiências capazes de mudar a gente, que é a morte de alguém muito querido, e aí você perde alguém e você fala: poxa vida, eu preciso mudar, ou porque essa pessoa marcou muito a minha vida, a ausência dela, mas a morte de alguém, de um ente muito querido, é capaz de mudar a vida da pessoa. O encontro de um grande amor, eu lembro de uma pessoa muito querida da família, não era da família, mas era considerada assim, que o homem mudou a sua vida quando encontrou a sua esposa, a namorada, reencontrou na vida e dali ele mudou completamente, se tornando um homem centrado, de um amor exclusivo para sua esposa e sua família.
E ele diz que a terceira experiência é o nascimento de um filho. Todo mundo que tem um filho diz assim, a minha vida mudou depois que nasceu um filho. Aí eu fui perceber que como existe um amor que é capaz de ser maior do que a minha própria vida. Como eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho e sou por alguém que não sou eu mesmo. Nós deixamos de ser egoístas, egocêntricos, para poder amar a outra pessoa. E é interessante que tanto as 3 experiências que esse psiquiatra falava, elas têm a ver com amor. O amor de alguém que você perdeu e que é muito precioso e por quem você sofre, esse sofrimento muda você. Este encontro de um grande amor, de uma pessoa por quem você é apaixonado, está disposta a entregar sua vida, ou este ente querido que você não escolheu que ele fosse daquele jeito, mas é entregue a você e diz, agora você ama. Toma que o filho é teu. E você simplesmente passa a amar profundamente esta pessoa. A vida toma um outro sentido quando nós amamos. É por isso que a gente lembra na igreja que ninguém aqui tem que nada. Você tem porque você é membro da igreja, você tem porque você frequenta aqui, você tem que isso ou aquilo. Se você faz porque você tem que alguma coisa, você está fazendo pelo motivo errado. Nós que sabemos, que já tivemos um encontro com Cristo, sabemos que a nossa vida é motivada pelo amor. O amor que nos alcançou, que nos trouxe a consciência de que como é que esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, tão grandioso, resolveu amar um ser como eu. Aquilo que o apóstolo Paulo fala no fim da sua vida. Timóteo, eu fui um blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Eu não merecia, mas Deus, em sua graça, achou-me digno do ministério e me designou para o ministério. Isso é graça de Deus. Esse amor que o alcançou é que o motivou para sair ao mundo dos gentios, pregar aos reis, e como ele relata lá em 2 Coríntios 11, fome, nudez, perseguição, naufrágio, prisão, açoite, perseguição dos seus, tudo ele sofreu, porque ele tinha que alguma coisa? Não, porque ele aprendeu a amar a Deus. Aquele amor o constrangeu, o amor de Cristo nos constrange a julgar que se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem, ele próprio, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor dá sentido à vida, nos envolve, nos lança para a vida. Por isso, o amor é tão importante, tão central. Quem se sente amado, quem não se sente amado, caminha numa vida sem sentido. Pode caminhar, inclusive, em direção à morte dos afetos. Quem não ama o outro, tem um coração endurecido, tem um coração que não enxerga o outro, que só vive para si e que jamais se satisfaz. É o egocêntrico. E essa pessoa é aquela que pode caminhar na direção do suicídio. Por isso, qual é a importância de nos sentirmos amados e de podermos amar? Como é importante isso? Por isso que Paulo, quando escreve aqui em Romanos 12, você vai se lembrar que ele está no meio do capítulo 12, mas no começo ele faz um apelo a todos nós. Ele gastou 11 capítulos falando sobre o plano de salvação de Deus. Como todos sendo pecadores, foram alcançados pela graça de Deus, quer judeus, quer gentios. Ele fala, olha como é que Deus fez isso, como é que Ele nos tornou filhos de Deus, como é que Ele nos adotou em sua família, como é que o Espírito Santo continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como é que Deus continua fazendo com que todas as coisas concorram para o nosso bem, como é que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vem desenvolvendo todo esse raciocínio, como Cristo nos justificou, morrendo na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar, derramando o sangue que purifica nossos pecados, e ele vem desenvolvendo todo esse raciocínio até o capítulo 11. No capítulo 12 ele diz assim, portanto, baseado em tudo isso que Deus fez por nós, eu faço um apelo, por causa dessas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, que é a maneira como vocês prestam culto a Deus.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão deste mundo é o egoísmo, é o egocentrismo. É você falar assim, olha, pastor, eu tenho que me sentir bem. Se eu não estiver feliz, se eu não me sentir feliz, eu não me sinto como filho de Deus. Aliás, essa teologia da prosperidade usa esse raciocínio, não é? Se você é filho de Deus, e se você está debaixo da bênção de Deus, então tudo vai ser bom para você. Paulo então fala para nós, olha, vocês não devem se amoldar ao padrão deste mundo. Deste amor que acha que tudo tem que vir para si, deste amor que é baseado simplesmente no sentimento próprio. Paulo fala assim, olha, o que vocês precisam sentir precisa estar baseado nas misericórdias de Deus. Nós cantamos aqui que nós somos escolhidos, perdoados. E agora nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós vamos ter prazer e alegria, estar satisfeitos e contentes no mundo, quando nós pudermos nos entender e nos enxergar como Deus nos enxerga. E aí Paulo então chega nesse versículo 9 para falar assim, como é que a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Às vezes eu falo com alguns jovens, especialmente, ao longo da vida, sempre há um questionamento, não é? Por que eu preciso ter um casamento? Por que eu preciso ter uma vida de pureza sexual? Por que eu preciso casar com alguém que pode me ajudar a criar um lar cristão? Isso, desde que eu sou adolescente, que eu era adolescente, a gente se perguntava isso. Entrei no ministério e os adolescentes que conviveram comigo faziam a mesma pergunta para mim. Por que eu tenho que fazer estas coisas? E, meus irmãos, a gente percebe o seguinte, que muita coisa que as pessoas fazem, e não só adolescentes, jovens, adultos, eles vão dizer assim, pastor, está muito bom e agradável. Eu ser promíscuo, eu ser adúltero, eu ter muitas mulheres, eu ser corrupto. É bom, é agradável. Olha quanto dinheiro eu consegui sendo corrupto. Estou muito melhor que o senhor, não é? Olha aqui quantas mulheres eu já tive na minha vida, ou quantos homens eu já tive na minha vida. Eu vivo muito melhor assim. Quando não deu certo, separa, casa com outro e assim vamos para frente. E parece essas pessoas afirmarem para nós assim, olha, é muito bom e agradável da maneira como eu estou vivendo. Mas Paulo disse que a maneira perfeita só acontece na vontade de Deus. Então, por mais que por um momento, por um breve momento, essas pessoas possam achar que estão vivendo muito bem, felizes e alegres, elas vão encontrar um caminho de morte, como diz o sábio lá em Provérbios. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. É separação de Deus, é infelicidade. O que o amor, o que Paulo fala sobre o amor? Ele fala que esse amor deve ser sincero, que esse amor deve odiar o que é mal e apegar-se ao bem, dedicar-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra, dar honra mais aos outros do que a si próprio, e que nunca deve faltar o zelo, sendo fervorosos no espírito e servindo ao Senhor. Você lembra de 1 Coríntios, quando Paulo faz um hino ao amor, falando que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o amor nunca perece, nunca acaba. E Paulo em Romanos e Paulo em 1 Coríntios insiste que o amor é importante para a vida cristã, para manter a vida saudável. Inclusive, em capítulo 13 de Coríntios, está falando sobre o culto da igreja, sobre os dons. E é ali que ele afirma, olha, você pode fazer muitas coisas, inclusive entregar a sua vida, mas se não tiver amor, não vai valer nada. O amor é importante. E a primeira característica do amor que ele fala, que deve existir entre nós, é exatamente que o amor deve ser sincero. Paulo está dizendo que o amor não pode ser meia boca. Não pode ser um amor que parece ser o que não é, que está sendo fingido. O amor deve ser
Com uma completa entrega. A gente sabe quando é amado. Não sabe? O nosso Deus também sabe quando está sendo amado por nós. Se nós somos capazes de perceber isso, Deus também é. E Paulo diz, olha, o amor não pode ser um fingimento. Não pode ser aquela história da boca para fora. Senhor, a gente vem para a igreja, como dizia um amigo, um discipulador, que falava assim, a gente aprende a chamar Deus de tu. E fala bonito, faz uma oração bonita, fala bem de Deus, mas a nossa vivência, às vezes, não corresponde ao nosso discurso. Isso não é a coisa que mais desautoriza o amor, mais desautoriza os relacionamentos? Não é você que sempre diz assim, você sempre diz isso, mas não cumpre? Não é essa reclamação que o marido faz contra a esposa, que a esposa faz contra o marido? Não é essa reclamação que a gente faz quando fica focando o nosso olhar na vida do outro? O outro falha. Diz que é crente, mas falha. Diz que ama Jesus, mas falha. Paulo está dizendo que o amor deve ser sincero, porque ele não pode ser pela metade. Ele tem que ser uma entrega completa, que extravase, extravagante, que não se caiba naquilo só, que possa se expressar de muitas maneiras, que seja perceptível, como se diz a olho nu. Bati o olho, percebo quem é essa pessoa. Por isso que Paulo diz que este amor, que deve ser sincero, que não pode ser meia boca, ele não pode viver no meio do ódio. Ele não pode nutrir ódio em seu coração, mas apegar-se ao que é bom. Isso, em outras palavras de Jesus, a sua palavra deve ser sim, sim, e não, não. Você disse que ia me amar até o fim da vida. Por que no meio do caminho você passou a amar outra pessoa? Não é? Esse discurso, principalmente entre os amantes, não é? Olha, surgiu um novo amor. E aí aquilo tudo que eu senti e prometi, escapou pelo meio dos dedos. O amor seja não fingido, é o amor que se cumpre, esse amor que está compromissado, esse amor que está pronto a fazer tudo. Por isso que não existe amor bandido. O amor bandido é aquele amor que tem muita paixão e muito perigo. Não é? Forte paixão e um enorme perigo. Quando a pessoa diz que tem um amor bandido, que a moça se enamorou de um bandido, não é? E chama de amor bandido, isso é uma paixão louca. Não é um amor verdadeiro, porque o amor se apega ao que é bom. A gente encontra em algumas reportagens aquela moça que é presa depois, né, esposa de alguém, líder lá do tráfico, por exemplo, e ela diz assim, eu não sabia. Eu vivia no luxo, no melhor de todos os mundos, mas eu não sabia de onde vinha o dinheiro. O amor é sincero, o amor é honesto, o amor apega-se ao que é bom. O verdadeiro amor cobraria, de onde vêm esses recursos? De onde vem esse dinheiro? Nós vivemos aqui no meio da comunidade, da favela, com banheiras de hidromassagem. Como é que a gente vivendo numa comunidade como essa faz viagem para Paris e outros lugares do mundo? Um amor verdadeiro e sincero cobraria. Paulo está falando exatamente que esse amor deve apegar-se ao que é bom, ao que é correto. Veja que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. O amor deve ser sincero. Deve se apegar ao que é bom, ao que é agradável, ao que é perfeito aos olhos de Deus. Por isso ele não vai conviver com o mal. Ele vai se apegar àquilo que é bom. A segunda palavra do apóstolo Paulo é a dedicação. A partir do verso 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros mais do que a vocês. A dedicação é um devotamento, é uma entrega, é um sacrifício. Você já lembrou que no Antigo Testamento, Deus falava para o povo levar sacrifícios diante do altar? Que nós hoje, o próprio escritor aos Hebreus vai falar sobre sacrifícios espirituais que trazemos diante de Deus. Que o sacrifício é uma morte, sempre. Todas as vezes que você entrega algo, aquilo morre para você.
Quando você traz seus dízimos e suas ofertas, você entrega no gasofilácio e aquilo morreu para si. Você não pode mais chegar para o tesoureiro e falar, eu quero saber do meu dinheiro, ou quero meu dinheiro de volta, porque você o entregou em sacrifício. Quando nós entregamos a nossa vontade a Deus, nós entregamos em sacrifício, ela morre para nós, é por isso que Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Percebe isso? Esse sacrifício que nós entregamos, essa dedicação que Paulo está falando aqui, é exatamente este devotamento, esta entrega, este sacrifício. É por isso que nós precisamos aprender ao longo da vida a entregar o nosso futuro, a entregar o nosso futuro namorado ou namorada, entregar o nosso casamento, entregar os filhos que nascem e o Senhor entrega em nossas mãos, entregar inclusive a nossa morte às mãos de Deus. Dedicação sempre ela é um sinal de amor. Eu ouvi um pregador falando que, olha, ter fé não é dizer assim, Senhor, faça a minha vontade. Eu determino que o Senhor faça a minha vontade. Que ter fé é dizer, faça-se a sua vontade. Isso, de fato, é ter fé. É confiar em Deus, é sacrificar diante de Deus a minha vontade. Foi aquilo que o nosso Senhor nos ensinou um pouco antes da sua morte, quando vai ao monte e leva os seus discípulos para orar juntamente com ele. É uma entrega em sacrifício em prol do outro. Por isso que você nunca lhes falte o zelo ou a dedicação. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si mesmo. A dedicação a esse sacrifício é essa exclusividade. Você vai lembrar que quando Jesus está falando do Sermão do Monte, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem se dedica, ama. Quem odeia, despreza. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou a mamon. E a pergunta sempre que fica nessa dedicação é, a quem você dedicará o seu olhar? Para onde você está olhando? A quem você dedicará o seu amor? A quem você se devotará? A quem você entregará em sacrifício aquilo que você é e tem? Ou como nós vimos semana passada, os seus dons e talentos, as oportunidades que você pode ter na vida. Por fim, Paulo vai falar sobre o zelo. Versos 11 em diante, diz, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Zelo é um sinal de fervor, de manter-se aquecido. O pastor, na sexta-feira, falou uma ilustração tão simples, mas tão real. Ele falou assim, se sua mulher chegar em casa, está falando aos homens, né? Se sua mulher chegar em casa e encontrar você lavando louça, ela não vai brigar com você. Com certeza, disse o irmão. Agora, se ela chegar em casa e a pia estiver cheia e você estiver refestelado no seu sofá, provavelmente ela vai reclamar de você. E aí, meus irmãos, o que é que eu posso fazer para manter aquecido o amor? As mulheres buscam estar em forma, elas fazem o cabelo, pintam o cabelo, se pintam, se maqueiam, e fazem muito bem em fazer isso, é sinal de que estão se cuidando, porque querem ser agradáveis ao outro, ao marido. Aí eu vou entregar os maridos, né? A reclamação também das mulheres, no caso, é dos aposentados. Aqueles que se aposentam e se aposentam inclusive do banho, não é? E aí as esposas vão reclamar disso. Então, maridos, a gente pode tomar mais banho e se perfumar, porque aí eu vou manter aceso, aquecido, esse amor de um pelo outro, esse carinho, essa admiração de um pelo outro. Ser zeloso é manter-se aquecido.
é fazer tudo o que é possível para que essa chama não se aqueça. Uma das coisas que a gente mais lembra ao cristão e que o inimigo mais trabalha na nossa vida é exatamente nos afastar da comunhão. Porque a comunhão mantém a brasa acesa, aquecida. Mas nós nos separamos e logo esfriamos. Por isso, ser zeloso é procurar manter-se aquecido. É procurar estar em comunhão, não somente com o Senhor, mas com os irmãos, com o toque, com o calor dos relacionamentos, como aquele macaquinho que preferia estar agarrado a uma mãe como simulação, do que estar sozinho. Eu sei que às vezes, como foi dito, a igreja tem suas dificuldades, suas lutas, seus problemas, mas não existe um lugar mais seguro que a igreja. Pode procurar. Vá atrás dos conselhos que o mundo tem para você, para o seu filho, para a sua família, e você vai descobrir por que eu não estou na igreja ouvindo o que a palavra de Deus nos diz. O zelo é essa forte disposição, é uma diligência, é um empenho, é uma aplicação na realização de algo. E o que Paulo fala exatamente isso. Vocês precisam, nunca lhes falte esta dedicação de serem fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Isso eu posso fazer, assim como a gente pode tomar mais banho e se tornar cada vez mais bela, eu posso fazer isso para ter essa comunhão com o Senhor. Por isso, Paulo, quando vem nos falar sobre o amor, ele está falando sobre essa sinceridade, essa dedicação e este zelo. Eu quero lembrar, irmãos, essa semana, e quero encerrar contando essa história. Segunda-feira acordei e falei, eu preciso caminhar, fortalecer o joelho. Então acordei muito cedo, saí de casa, ainda estava um frio, e ao final da nossa rua, virando a esquina, tem um colégio. E eu cheguei por volta devia ser 7 horas da manhã, por aí, e tinha muita criança chegando, aquelas peruas de van escolar chegando. Eu passei por eles, fui caminhando em direção à avenida, a gente mora perto de uma avenida grande como a Anhanha Melo, onde eu caminho. Eu fui caminhando. De repente, meus irmãos, vem na minha direção uma mãe, com uma criança de uns 3 anos, alguma coisa assim, no colo. E a criança dormindo no ombro da mãe, desmaiada ali, 7 horas da manhã. Eu imagino que aquela mãe pegou aquela criança, e tirou o pijama e a vestiu com a roupa da escola, com ela dormindo. Já fez isso para o seu filho? E saiu naquele friozinho da manhã, com a criança, carregando uma criança de uns 3 anos, era grandona, né, compridona, com a cabeça aqui, e levou para a escola. Por que aquela mãe fez isso? Por que aquela mãe fez isso com seu filho? Ela ama a sua filha de uma tal maneira que vai fazer o que é bom para ela. Vai fazer um sacrifício pelo seu filho. Carregar seu filho no colo. Não sei quanto tempo ali ela carregou, quantos metros, quanto tempo ela carregou no colo. Para poder oferecer o melhor ao seu filho. Nenhum pai quer um filho analfabeto, ignorante, que esteja para trás na vida, ou que esteja perdido em relação aos outros. Eu quero dar uma palavra aos pais da nossa igreja, aos pais de crianças, aos pais que estão me ouvindo em casa. Essa mãe tem essa consciência, porque ela acha importante que seu filho tenha escolaridade, que ele aprenda a ler e escrever, a somar, multiplicar, diminuir, dividir. E por isso ela faz um sacrifício. Pais cristãos precisam entender a importância da vida na igreja, a importância que tem a espiritualidade que a igreja oferece para o seu filho. E sim, um amor
que se manifesta em atos, que se manifesta, que é um fato, que é capaz de acordar o filho e trocá-lo com ele dormindo e carregá-lo com ele dormindo. Você vai chegar na escola, lá você acorda, lá você encontra os seus amiguinhos, a tia, a professora, lá você desperta, lá você vai aprender, isso vai ser útil para você. A gente fazia a mesma coisa com o nosso filho, levando-o para a igreja. Esses argumentos de que domingo é o único dia que ele tem para dormir até tarde. A gente precisa vencer para oferecer a ele aquilo que é bom, aquilo que é precioso e importante para a vida dele. Da mesma maneira, nós precisamos olhar para as coisas que podem nos fazer dedicados, zelosos na nossa vida. Nós encontramos tempo para tudo que é importante, que nós entendemos que é importante na vida. Porque chegar no horário no trabalho, como foi dito sexta-feira, é importante e é um testemunho. Ser zeloso com aquilo que nós fazemos na nossa profissão é importante, porque nós somos contratados, pagos para fazer isso, e é um testemunho de que Cristo vive em nós. E a gente faz isso com muito zelo. Estou atrasado, estou correndo, tem que sair. Larga a coisa para trás porque a gente tem que cumprir horário e cumprir tarefas. E às vezes a gente não tem essa mesma dedicação com as coisas do Senhor. A gente passa a semana inteira sem orar. A gente passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem meditar nela, sem separar um tempo. A gente aprendeu também que sexta-feira tem homem que gasta seu tempo, né, sua aposentadoria, no Big Brother. Ou a gente tem tempo para maratonar uma série. É pecado, pastor? Não é pecado você maratonar uma série. É pecado você não ter tempo de ler a Bíblia, de não orar, de servir na sua igreja. É outra história. E é isso que eu gostaria de lembrar aqui que Paulo está falando. Eu queria pensar com você assim: quantas vezes você se parece com essa mãe que pegou seu filho, trocou com ele dormindo, carregou dormindo, porque isso é bom para você? E quantas vezes a gente não faz isso para nós mesmos, diante de Deus? A gente não acorda com sono, se troca com sono e sai com sono, ou investe no tempo de mostrar assim, não, isso é importante e o meu amor faz com que eu haja dessa maneira. Eu queria convidar você, meu irmão, meu querido. Eu fiquei profundamente impactado com essa cena dessa mãe, que é capaz de fazer um sacrifício pelo seu filho. E hoje, o convite que o nosso Senhor faz para nós é sermos capazes de começar a fazer um sacrifício por nós mesmos. Eu vou sacrificar alguma coisa para ter tempo de orar, para ter tempo de ler a Bíblia, para ter tempo de servir com um amor sincero, com um amor dedicado, com um amor zeloso. Sem amor, a gente perde o sentido da vida. O nosso Deus passa a ser um ser que mora lá no céu. A nossa igreja passa a ser uma instituição que a gente vai quando tem necessidade, que a gente manda dinheiro porque está precisando, mas não é um lugar onde a gente se abraça, a gente se toca e a gente se dirige. Feche os teus olhos. Se você quer ter saúde para a alma, é preciso amar. Amar com sinceridade, com dedicação, com zelo. Eu quero convidar você então a falar isso ao Senhor. Falar aquela palavra de Pedro diante de Jesus, quando ele diz, a única resposta que Pedro tem para dar a Jesus é: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Se eu não tenho sido sincero, meu amor não tem sido sincero, dedicado ou zeloso, eu quero começar agora a ter um relacionamento cada vez mais sincero, dedicado e zeloso, fervoroso com o Senhor.